Estamos começando mais um Ecologia e Política em Debate. E hoje nós vamos enfrentar um dos temas mais áridos e ao mesmo tempo mais desafiadores que nós temos da nossa contemporaneidade. Nós vamos falar de indústria 4.0, nós vamos falar de internet das coisas, nós vamos falar de revolução digital, que vai influenciar praticamente todas as áreas, não só do conhecimento, mas da vida cotidiana. Os empregos, como nós conhecemos hoje, talvez não existam mais em 10, 15 anos, ou até menos. Isso não significa que haverá um retrocesso, ou que haverá uma concentração. Ao contrário, depende da nossa ação, depende da nossa forma de enfrentamento, de como o futuro vai chegar e que ele chegue de uma maneira mais equilibrada, sobretudo para os países do terceiro mundo, para aqueles menos desenvolvidos, e que haja uma harmonia no planeta em busca do bem viver, e que isso só vai ser possível, acredito eu, se nós tivermos um outro paradigma, um outro padrão, seja de conhecimento, seja de produção e principalmente de consumo. Para falar a respeito desse tema, talvez uma das pessoas mais habilitadas e que está na ponta desse processo. Ele é professor do Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento e subcoordenador do curso de pós-graduação em Gestão do Conhecimento. Estou aqui com o professor, doutor Roberto Pacheco. Pacheco, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da TV Floripa. Essa TV que ousa discutir o que outros não discutem e que coloca o dedo na ferida, e é uma resistência cultural aqui dessa cidade. Eu queria que você começasse aquecendo essa nossa conversa de como está o curso de pós-graduação em Gestão do Conhecimento, do qual eu tive a felicidade de ser professor logo na sua inauguração, e que por talvez incompetência ou outra vocação acabei me afastando, indo para a minha área do direito, mas recebi o chamado de vocês. E fico extremamente motivado quando eu vejo os avanços que esse departamento e essa pós-graduação teve. Quais são os desafios, tanto da engenharia e gestão do conhecimento e da universidade, face à inovação tecnológica e aquilo que eu falei, indústria 4.0, internet das coisas, como que a pesquisa e a universidade se situam diante dessa nova realidade. Rogério, prazer estar aqui contigo. De fato, companheiro dessa jornada, né? O EGC começou em 2004, na verdade 2002, mas em 2004 teve a aprovação na CAPES para começar como pós-graduação, tendo conhecimento como esse tema de formação de mestrado e doutorado. E para isso nós precisávamos de professores de 10 departamentos, de 7 centros, trabalhando com as humanidades, com as ciências sociais aplicadas, com as áreas tecnológicas. E, felizmente, nesses 13 anos, o programa tem obtido êxito na sua trajetória, né? Na última avaliação da CAPES alcançamos aí a nota 6, que é a nota máxima para programas nacionais com potencial internacional. Nota 7, que é a nota máxima do Brasil, é o nosso próximo alvo. E realmente a trajetória tem sido desafiadora. Esses temas que você abriu para nós conversarmos são todos temas do cotidiano desses colegas multidisciplinares, incluídos aí as preocupações com a inclusão social, com um aspecto desafiador, de fato, de como nós posicionamos a academia, a universidade, nesse processo de geração de valor e geração das novas profissões. E o EGC tem trabalhado em cooperação, de fato, com todos os departamentos da universidade no tema. Temas como da inovação social, temas como das engenharias do conhecimento, que é o uso da tecnologia na representação e difusão de conhecimento, são parte do nosso cotidiano. Muito bem, eu vou começar aqui com algumas empresas de sucesso que há poucas décadas tinham a excelência do mercado.
Um exemplo que é significativo é a Kodak. A Kodak tinha um monopólio praticamente da fotografia. 85% de todo o papel que era impresso de fotografia vinha da Kodak. Em menos de 10 anos, ela praticamente desapareceu. Não só pediu falência, ela desapareceu porque surgiu um outro modelo, que foi a fotografia digital, que é essa que você utiliza com o seu celular, ou mesmo numa câmara fotográfica que pode armazenar, escolher as fotos, ou seja, deu uma liberdade muito maior para o sujeito. A primeira pergunta que fica é por que a Kodak, que era quem detinha a capacidade fotográfica e o mercado, não se inovou? Por que ela não foi quem tomou a frente desse processo e continuou sendo digital? Sendo que o digital já existia há muito tempo e ele nunca conseguiu vingar no mercado, como acontece com vários startups, com vários experimentos que nós temos hoje e que ainda é uma aposta para o futuro. O que acontece que faz que essa empresa, uma gigante multinacional, uma das maiores corporações que existia no mercado à época, simplesmente vire fumaça e dê lugar para uma outra tecnologia da qual pessoas que nunca estavam ligadas à questão da fotografia ou dessa técnica acabam dominando o mercado. O dilema das empresas que se tornam líderes em setores que depois sofrem por disrupção, né, de paradigmas tecnológicos ou até mesmo metodológicos e fabris. O curioso na história da Kodak é que parte do que criou essa disrupção partiu dos seus próprios laboratórios, né? Mas ela não teve a capacidade ou, de fato, o interesse corporativo de tornar isso o seu front-end. Aconteceu também com a própria Xerox, né, que é a criadora do mouse e das interfaces gráficas dos computadores, e vendeu isso para a Apple porque achou que não era o seu principal business. Então aí um dilema das grandes corporações entre a sua liderança comercial de posicionamento de mercado com o reposicionamento nas novas posicionamentos comerciais causados pela disrupção tecnológica. Isso acontece no nível empresarial, mas também acontece no nível de nações e de regiões, né? Só que aí numa escala ainda maior. Quando nós estamos, que é como você abriu o programa, quando a disrupção vem para a tua parte de formação, de empregabilidade, como você posiciona? Como é que você não vira uma Kodak do sistema sociopolítico? Eu acho que essa preocupação não está só nos CEOs das empresas, não está só em um empresário que começou uma startup. A capacidade de se reinventar é um desafio constante e todo empresário que talvez esteja nos vendo hoje sabe que esse uma ansiedade constante no processo empresarial. Então eu vou fazer aqui uma espécie de desafio de futurologia. Quais são as grandes temáticas e aonde que a universidade, a sociedade, o conhecimento tem que colocar a sua lente para poder não perder o bonde da história e conseguir conversar com esses avanços tecnológicos. Vou lhe dar um exemplo que eu fiquei sabendo. Na Feira de Calçados de Xangai, há cerca de 3 semanas atrás, simplesmente o que fez sucesso foi uma indústria chinesa, da qual você coloca o seu pé dentro de uma espécie de computador e o sapato sai impresso numa impressora 3D, exatamente com o formato do seu pé e anatomicamente de acordo com as dificuldades que você tem. Essa coisa de comprar sapato em uma sapataria que tem um número 40, 41, acabou. Vai ser o número do seu pé com a curvatura que ele tem, com a altura que ele tem, com o material que você escolhe de acordo com as necessidades que você tem. Se tem um calo, ele vai sair de acordo com o seu pé, por um custo
Hoje ainda muito alto, mas é uma questão de escala e uma questão de mercado. Em breve ele vai ser igualzinho o preço que nós compramos ali na nossa sapataria. Ou seja, as sapatarias como a Kodak vão acabar? É uma bela pergunta, como aconteceu com vários outros setores. Eu fico imaginando agora, há pouco tempo atrás, ou pelo menos para nós há pouco tempo atrás, fim de semana você ia na locadora de vídeo para pensar o que fazer no fim de semana com a família, né? Elas desapareceram e era algo previsto na medida em que nós vencêssemos o custo e a de imagens pela conectividade em casa. A impressora 3D faz isso com o bem de consumo, né, que é produzido por manufaturas clássicas. A impressora 3D traz a possibilidade de nós fazermos em casa boa parte do que se produzia consumindo em escala. Ainda com essa objeção que você fez do custo e do tempo. A gestão do conhecimento, para puxar um pouquinho do início da conversa, ela tem esse desafio de, em cada exemplo que você trouxe, ok, onde está o conhecimento, onde está a cadeia de valor, no que ela me afeta e no que ela cria oportunidades e desafios. Eu acho que esse é o papel principal em cada uma das questões que você colocou, que a gestão do conhecimento abordaria. Se você é um fabricante de sapato, qual vai ser o impacto da impressora 3D na tua cadeia de valor? Se você é um consertante de sapatos, que conserta o sapato também, né? E em quanto tempo isso vai acontecer? Posso te dar um exemplo assim, familiar, né? Meu pai tem uma empresa de gráfica, meu pai e minha mãe, né? Toda a nossa educação foi paga com isso. E o que eu vejo esses anos todos, né? O papel deixando de ter a relevância da produção de livros para os livros digitais e o negócio que ele tem tendo um dead end, onde ele é um dos melhores hoje no que faz no artesanato de publicação de livros e encadernação de livros. Essa retransformação de gerações não aconteceu, por exemplo, na minha família, que seria a continuidade da empresa dele, por uma disrupção do próprio negócio. Eu acho que isso vai acontecer, inclusive, com as empresas familiares, né? À medida que os jovens, compreendendo esse novo paradigma, forem convidados por pais em novas empresas, se for uma empresa fabricante de calçado, o que diz o filho em casa é, mas pai, o calçado agora vai ser fabricado numa impressora, né? Esses vão ser momentos bem interessantes de discutir o que seria esse reposicionamento. E todas as empresas fazem isso com gestão do conhecimento. Então, um reposicionamento, porque virão junto com esse exemplo oportunidades, né? Da comercialização, da customização desse sapato, da moda. Não virá só o desafio da desempregabilidade, virá também as novas oportunidades de trabalho. Claro, nós demos um exemplo aqui do sapato, mas já se fazem prédios programados sim. Em 3D, onde o uso do material ele vai ser absolutamente reduzido e exclusivamente para projeção daquilo que está fazendo. Você vai poder escolher se quer um material de qualidade, de primeira, de segunda, de terceira, e ao mesmo tempo sem haver desperdício desse material e ele podendo ser reutilizado de acordo com seus interesses. Então você vai poder programar o tipo de sala que você vai querer dentro de um prédio que já está previamente programado. Isso é ficção, isso é maluquice? Não, a China já fez o primeiro prédio programado em 3D, ainda a custos proibitivos em termos de mercado, mas é também uma questão de escala. À medida que houver essa demanda e que houver essa possibilidade, eu acredito que nós vamos entrar numa outra era, ou seja, arquiteto, engenheiro, projetista, é outra profissão. Ou seja, as profissões como nós conhecemos vão acabar? Serão bastante afetadas transformativamente, né? Estão transformadas. E isso eu acho que a Austrália, por exemplo, tem um estudo que mostra que hoje os alunos australianos que estão nas universidades, 70% deles estão em futuras profissões que deixarão de existir. E 40% dos empregos atuais deixarão de existir, segundo esse estudo australiano, na Austrália em 15 anos, em 10 a 15 anos. Então, uma grande preocupação, por exemplo, desse estudo do governo australiano sobre essa sua pergunta. Bom, então o que deveríamos fazer nós, nas universidades, nos cursos que temos? Se nós encararmos a academia como uma produtora de profissões, estaríamos com um problema quase insolúvel, né? Mas se nós encararmos a academia como uma produtora de competências, o que nós precisamos analisar atrás dessa pergunta é quais as novas competências deste novo momento. Elas deixaram de ser bastante verticalizadas e operativas, né?
Vou pegar o exemplo da engenharia de materiais que você cita. É uma das áreas hoje mais instigantes, que precisa mais visão sistêmica e multidisciplinar para encontrar tanto o tipo quanto o uso do material, né? Então, tanto é que é um dos nossos cursos que orgulha muito a universidade, né? Um curso muito dinâmico da engenharia de materiais que tem dado essa resposta. Por quê? Porque é uma engenharia multissetorial, para multiprofissional, né? Então, acho que esse é o papel da discussão central para toda a universidade hoje global. Primeiro, saber que eu não estou apenas gerando profissões no sentido estrito sensu, mas formando capital humano com competências. E precisa estar muito claro para mim que competências são essas. Os estudos mais contemporâneos mostram que as competências são bastante cognitivas, né? E nós precisamos lembrar isso nas salas de aula. Não só competências de conhecimento técnico, tecnológico, mas também competências cognitivas de liderança, de visão sistêmica, de comunicação, de idiomas, para que esse jovem, então, consiga responder com mais velocidade às disrupções que a sociedade enfrenta. Muito bem. Eu vou trazer aqui, talvez, um outro desafio, agora do ponto de vista crítico. Nós vimos que a tecnologia tem facilitado muito a nossa vida. Nós estávamos comentando aqui a passagem daquilo que parecia ser o máximo da tecnologia, que é um computador ligado à internet, é substituído por um aparelho de bolso que nem nos sonhos mais fantásticos que nós tínhamos dos nossos avós, eles imaginavam, porque só as pessoas que estavam imbuídas de altíssimo poder podiam, por exemplo, telefonar do seu automóvel. Eu me lembro dos filmes de James Bond, que quando ele levantava um telefone vermelho do seu carro, que ainda tinha fio, toda a plateia suspirava, imaginando que aquilo era algo para pessoas ligadas à rainha, ou seja, uma excepcionalidade para uma pessoa. Hoje qualquer celular é muito melhor do que qualquer James Bond da vida. Vocês que estão me escutando são os James Bond do nosso cotidiano. Podem ligar de onde quiser. E mais interessante ainda, eu tive telefone que declarei imposto de renda. Sim. Aquele com fio. Né? Hoje, um celular, e quando eu fazia uma ligação que não era para a região de Florianópolis, se não era 48, se era 47, eu já pagava uma fortuna. Hoje a gente fala com o outro lado do mundo, com o Japão, com a Austrália, de graça, zero, se liga pelo WhatsApp. Ou seja, o mundo já mudou. Essa revolução que a gente imagina, ela já aconteceu, ela está acontecendo no dia a dia. Mas parece que isso ainda é uma pequena bolha na grande explosão que vai vir a acontecer. Eu vou fazer duas provocações e depois uma crítica. Primeiro, um programa desenvolvido pela IBM que se chama Watson. O que você tem a dizer a respeito desse programa? O Watson é uma busca quase de um sonho. A inteligência artificial, a expressão, né, ela nasceu em 1956, 6 anos depois ali da criação do primeiro computador. Então, em menos de uma década, o grupo já estava discutindo que nós tínhamos que usar o computador para tornar ele mais parecido com o seu criador. Então, a inteligência artificial já está conosco há muito tempo. Mas o Watson, ele aproveita muito dos desenvolvimentos dessas décadas de IA com o acesso a que essa tecnologia trouxe de dados, né, e que a Google já utilizava para busca de informação. Mas você unindo essas duas coisas, acesso a grandes volumes de dados, grandes volumes de documentos, com a capacidade de processamento de inteligência artificial, você pode criar um perguntador universal, né, que havia já no sonho da IA. Né? O Alan Wilson já tinha tido esse sonho, eles chamavam isso de General Problem Solver, né, o GPS, inclusive, que era algo que você perguntasse para a máquina e ele, com acesso aos dados e com a capacidade de processamento, daria essa resposta. Acho que é uma resposta, inclusive, corporativa da IBM ao crescimento de uma Google dentro do tratamento do dado do mundo. Né? E a IBM, como uma empresa secular, praticamente, não poderia ficar com uma sua resposta condizente, e ela traz, e é fascinante, de fato, no sentido do que ele tem provocado para as profissões, voltando ao tema das profissões.
Se o meu papel era, e a gente pode citar isso em vários exemplos, na medicina, no direito, ser o contraponto entre o dado e o cliente, o paciente ou o meu cliente da parte jurídica, o Watson vai fazer melhor que eu, porque ele vai ter acesso muito mais rápido a esse volume de dados e a esse processamento. E vai trazer respostas instigantes a perguntas que se faz para o Watson. A própria IBM tem declarado alguns desafios, né? Por exemplo, a questão do idioma. O Watson não consegue ainda brincar com piadas, com poesias. Ele tem dificuldade com regionalismos, né? Coisas muito características do ser humano. Então, talvez a questão de fundo para o Watson é quando é que ele vai ser humano? Acho que nunca. Do que nos faz diferente das máquinas. Agora, se nós quisermos ficar parecidos com a máquina, essa é uma competição que a gente não vai ganhar, né? Só para, assim, esclarecer o nosso telespectador, o Watson é um programa desenvolvido, dentre outras áreas na área jurídica, da qual eu atuo, que ele pode, em uma consulta, lhe trazer 95% de precisão. Um dos melhores escritórios que tem em Nova York chegam de 65% a 70%, os melhores em conjunto. De certa maneira, o que eu deveria dizer para os meus alunos não façam direito, vai acabar a profissão do advogado. O advogado, como nós conhecemos, esse intermediário entre o conhecimento e o direito de um cliente, ele vai ser substituído por essa máquina. Significa que a profissão jurídica do advogado vai acabar? Ao contrário, ela vai se especializar, ela vai se aperfeiçoar. Aquele que tiver a maior capacidade de entendimento cultural do problema que o sujeito vai ter com uma resolução, vai fazer a melhor petição e vai conseguir demandar um direito que ele eventualmente tenha com as melhores informações. Ou seja, não há uma substituição e essa profissão nossa, tão nobre, que é de ser advogado, vai ser muito mais preventiva do que curativa. Então nós seremos uma espécie do que já diz hoje a nossa Constituição, que o advogado faz parte do sistema de justiça. Nós faremos mais ainda parte do sistema de justiça e mais ainda o nosso serviço vai ser uma prestação de contas para toda a sociedade, para que ela tenha satisfação dos direitos que não lhe são atendidos. Então, assim, só que é uma nova profissão. Eu não teria capacidade de atuar nesse mundo extremamente digital e processando tantas informações. Mas eu vejo com bons olhos, tanto para a profissão, quanto principalmente para o cliente, que vai saber de antemão aquilo que interessa, ou seja, como está enquadrado do ponto de vista jurisprudencial, legal e doutrinário o assunto pertinente à sua demanda. Mas quem vai trabalhar com essa demanda vai ser aquele que tiver melhor instrumentalizado junto a essa operação. É mais ou menos isso? É perfeito. E para a mesma questão vale para, falamos da medicina, né? Isso já acontece hoje com o próprio Google, né? A diferença é que o Google ainda te dá o acesso ao dado, um pouco a informação, e você tem que compilar isso e ler mais ou menos o que é teu caso para ir conversar com o médico. O Watson, ele conversa com você em respostas diretas ao que você tem. E certamente as pessoas chegam já ao médico hoje, eu conheço médicos que estão bem brabos com isso. Você não acessou o Google, né? Porque isso me complica a vida. E não deveria. Eu acho que essa informação, ela traz... Agora, a gente tem que usar com parcimônia, né? Acho que ninguém vai se automedicar ou se autodiagnosticar no direito e fazer uma própria defesa, mas certamente vai ter mais criticidade no profissional que procura. E isso volta novamente para nós da academia. Então, que professores de que seremos, né? O professor, aquele que se vê como depositante de conteúdos e que intermedia esse conteúdo com o aluno, ele realmente vai perder a sua condição de trabalho. Já o professor que se vê como uma espécie de diretor deste complexo filme, para esses novos atores que são os alunos, que pode construir roteiros de forma dinâmica, ele vai ter muito espaço. Então, como que você usa o Watson em sala de aula? Como você usa o Watson em trabalhos, né, investigativos? Como você passa a ser usuário dessas ferramentas
na nova que nós temos aí. Eu acho que é um desafio, e você falou antes do acesso ao celular, né? Há um tempo atrás, esse desafio era colocado muito pela disrupção social, né? Que seria para poucos, que poucos teriam acesso a isso, e isso haveria um digital divide grande entre a sociedade e ampliaria as diferenças econômicas entre pobre e rico. O que se percebe é que não tem sido a tecnologia culpada dessa ampliação das diferenças entre pobre e rico, e sim um sistema que já estava aí presente há mais tempo até, né? Eu acho que é o contrário, talvez a tecnologia tenha feito o contrário, né? Aumentado a expectativa de vida, trazido benefícios que estão acessíveis e eram inimagináveis antes, como por exemplo a telemedicina na saúde pública. E aí vem os desafios agora dos novos gestores, tanto empresariais, como você disse no início da queda da Kodak, quanto públicos, né? Como usar o recurso público para que essa tecnologia chegue a mais, de forma democrática à sociedade. Acho que esse é o desafio, um dos desafios importantes que temos. Então eu vou agora fazer uma provocação crítica. Sim. Justamente essa revolução que acontece do ponto de vista tecnológico, que nos dá infinitamente mais informações e também nos permite nos comunicarmos de maneira muito mais dinâmica e mais veloz com uma gama de outras pessoas. Eu não conseguiria mandar tantas cartas quantos zaps eu mando para as minhas redes de conhecimento. Mesmo que eu conseguisse, ia ser um custo muito alto, ia demorar muito para chegar, não iam me responder. Ou seja, nós estamos numa outra dinâmica. Porém, segundo o Instituto Oxfam, ele constatou que nós temos hoje a maior concentração de riqueza que já foi produzida em todos os tempos da economia, desde que o mundo é mundo. Poucos bilionários detêm a riqueza de milhares, milhões de pessoas. E essas pessoas que detêm esses poucos bilionários, invariavelmente, eles têm a capacidade de operar tecnologicamente. Muitas vezes eles são donos de petrolíferas, mas petrolíferas que potencializaram seu ganho na Bolsa de Valores através de instrumentos tecnológicos. De que maneira que nós podemos interferir no processo de desenvolvimento científico e tecnológico com uma outra ética da qual a distribuição dos benefícios seja proporcional ao ganho coletivo, que não deva ser apropriado por um ou dois e que acaba criando mais violência, mais fosso social, mais discriminação, que é o que nós vemos hoje no Brasil. Não se pode dizer que a violência no Brasil é por falta de vigilância. O que tem de câmara por aí espalhada e como isso ficou barato e que uma série de coisas, e ao mesmo tempo nós estamos vendo cada vez mais o cidadão acuado por um sistema do qual o crime se torna mais organizado, as milícias, que são polícias que até então serviam ao Estado, começam a servir de forma mafiosa aos seus próprios interesses. Como que a tecnologia e o controle social podem reverter esse processo sem que nós tenhamos que condenar a própria evolução tecnológica por esse tipo de concentração que tirou a economia tradicional produtiva para uma economia financeira especulativa, da qual o próprio controle do Estado e do cidadão não acompanhou a capacidade que teve dessa concentração de riqueza. Isso é uma condenação definitiva que nós temos, ou é apenas um processo de reajuste de conhecimento da própria cidadania e do próprio interessado para que venha a haver essa repartição de benefícios e não a concentração de poder e de riqueza na mão daqueles que detêm essas tecnologias? Eu acordo sempre com o sonho da segunda opção, né, e com a realidade de preocupação da primeira. Né? Ou seja, acredito que na humanidade, acredito que a gente vai buscar
esse ponto de equilíbrio e o que a gente comentava antes, né? Sair da sociedade do conhecimento para uma sociedade da sabedoria, sociedade com valores e com construções coletivas. De fato, a sociedade do conhecimento não é, de forma nenhuma, o fim. É um meio e um caminho que a gente tem que se discutir a partir dos valores humanos, da nossa consciência de espécie, de consciência de coletivo, qual que vai ser essa sociedade da sabedoria. E a concentração de renda, com certeza, não é uma resposta para isso. Não acho que a tecnologia seja culpada, ela sempre foi uma extensão do poder da humanidade e do homem. O que o homem faz com sua extensão, a humanidade faz com sua extensão de poder é que depende dela, e não da própria tecnologia, historicamente. É claro, excluídas aí as tecnologias do matar, né, que pouco se faz positivo com elas. Mas, retirando essas, eu acho que nós temos aí sim uma questão fundamental, que é que valores queremos, né? Que sociedade queremos. Eu acho que essa resposta ela está muito longe de ser alcançada. O que nós temos, na minha modesta visão, não é a minha área de estudo, né, mas é a área mais de cidadão que te fala aqui. Nós temos visões pré-concebidas de uma realidade já vivenciada, de uma humanidade do século XX, XIX até, em alguns casos, reportada aí nas redes sociais num confronto de visões, especialmente aqui no Brasil, que não respondem aos desafios do século XXI de uma maneira coletiva, que sequer tocam muito nesses desafios, né? Discutimos os direitos trabalhistas numa época da troca do emprego pelo trabalho, né? Quando o direito trabalhista é garantido por direito empregatício quase. Temos soluções velhas para problemas novos. Enquanto, pelo menos falando aqui em nível de realidade brasileira, e quando não tivermos consciência disso, será difícil buscar isso que você comenta do bem coletivo. No caso, você citou a segurança, né? Começando pelas forças responsáveis pela segurança. Veja que no Brasil hoje temos um certo dilema, e eu não sei até que ponto a sociedade entende a diferença entre segurança e defesa, né? A intervenção militar, o uso das forças, até a própria compreensão do conceito de segurança e o que nos faz uma sociedade segura. Me parece faltar essa consciência e o papel de todos, dos gestores públicos, privados, na busca. A tecnologia, que foi a tua pergunta, ela guarda respostas de configuração, de uso. Ela não tem. Ao contrário, nesse ponto ela até é menos inteligente, né? Ela guarda o que o ser humano diga para ela. Até mesmo quando ela se autoprograma, né? Porque nós já temos hoje programas que desenvolvem programas, os programas que fazem, mas alguém os programou. Então a lógica humana está lá presente. Eu acho que aí é uma questão que vai até para um campo filosófico e para alguns religiosos, né? Nós, seres humanos, temos de fato valores profícuos que vão fazer com que as respostas venham para quem é detentor da tecnologia. A tua pergunta começou com a questão da renda, né? Eu acho que ela traz aí para modelos macroeconômicos. Eu acho que nós vamos ter que mudar as perguntas que nós tínhamos e buscar esses modelos e aí, então, usar a tecnologia para isso. Para dar um pequeno exemplo, né? O Bitcoin e o blockchain. Muitos discutem o fim dos bancos, o fim do sistema bancário. Explique para o nosso telespectador o que é o Bitcoin e não, o blockchain. E principalmente... Ok, e o blockchain principalmente. O blockchain. Tá. O Bitcoin é a nossa moeda virtual, né, eletrônica, e o blockchain é um mecanismo de acordos entre as máquinas, entre os computadores, para que você possa ter, numa rede mundial, um ateste de que aquela moeda que você está comprando será valorada e será até trocada por um bem comprado. Que quem dá isso para nós hoje no sistema financeiro são os bancos. Então, esse processo blockchain ele pode ser desconectado do processo original Bitcoin, que é financeiro, e pode ser usado para vários outros fins de acordos feitos por máquina, onde você tem a segurança do acordo feito virtual. Pode ser usado por contratos de grandes empresas, por exemplo, o crowdfunding, né, que você está colocando o teu dinheiro e sabendo pelo acordo do blockchain que o teu dinheiro é seguro e será chegado ao fim destinatário seguro. Isso é uma transformação das relações em escala, né, que a tecnologia trouxe. A questão é, vamos usar para quê? Né? E você vê que o Bitcoin tem sido usado desde a verba para corrupção, para esconder corrupção, até o uso do crowdfunding e a sociologia, a aplicação de objetivos sociais nobres, né? Desde salvar vidas até a construção de coletivos. Então a tecnologia, não é que ela é neutra, nunca é neutra, né? Porque atrás dela tem quem a concebeu e quem a usa. Mas a questão de fundo na tua pergunta é que valores queremos e quem será o segundo ponto aí.
quem fiscalizará ou controlará o exercício desses valores, né, em nome dessa sociedade? Esse é outro desafio importante. Então, a tecnologia pode, de fato, ajudar num controle social do qual o cidadão se sinta valorizado, se sinta respeitado e não espolhado, como a gente vê muitas vezes com aumento de impostos para fazer caixa, ou então o que fora da área do setor público, os juros escorchantes que nós temos hoje pelo sistema bancário, sobretudo com cartão de crédito daqueles que entram no negativo. Nós estávamos comentando aqui, é a nova escravidão do presente. As pessoas passam mal, começam a viver para pagar os juros e não efetivamente o que elas pegaram para trabalhar. Enfim, de que maneira que a gente pode reverter esse sistema que eu diria que é leonino, no sentido de quase que escravizar as pessoas ou torná-las dependentes de determinados processos. Ou seja, a tecnologia pode servir para o controle social, da qual a sociedade toda venha a controlar seus políticos, controlar os bancos, controlar aqueles que, os malfeitos, os desvios. Isso é possível fazer com que nós revertamos a lógica da acumulação para uma lógica de distribuição e empoderamento do cidadão do século XXI? Perfeitamente possível. Você citou duas áreas onde ela tem sido desafiada a fazê-lo. A área financeira, as startups financeiras, os fintechs têm crescido muito, né? O Brasil agora começa esse movimento, que é exatamente o uso dos aplicativos, dos celulares, para você fazer as transações financeiras, não só dependendo dos bancos clássicos, numa série de serviços que estão sendo colocados, trazendo uma inteligência nova para o sistema, onde transparência e relação custo-benefício direto para o cliente final é um dos aspectos que tem feito elas serem disruptivas. E na área pública, aí eu acho que o desafio, até pela abrangência, né, do que significa a área pública, traduz aí para quem trabalha na área, para a área de governo eletrônico, eu acho que aí você puxa um ponto que nós precisamos refletir bastante, especialmente como o Brasil. Eu vejo uma diferença bastante acentuada do uso do governo eletrônico que nós temos convencionalmente e os países que começaram mais cedo. Para nós, o governo eletrônico tem sido um excesso da facilidade da digitalização do que é analógico, né? O teu título de eleitor por digital, o teu imposto de renda digitalizado e facilitado com integração de base de dados. Tudo isso é muito bom, de fato, para o órgão controlador e para o governo. Para o cidadão, bom seria se o sistema de imposto de renda me ajudasse a ter uma melhor finanças em casas e eu soubesse aplicar o meu recurso a partir da grande massa de dados que ele tem para a média, para me dizer, olha, professor Rogério, professor Roberto, vocês não aplicam em ações, enquanto os professores hoje no Brasil, em média, aplicam isso. Seriam informações que eu usaria para o meu próprio bem. Então, nós temos partido muito mais para o controle. E, infelizmente, os últimos anos do Brasil não têm ajudado, porque parece que a gente tem visto que o controle tem que se antecificar, né? Então, a atividade de controle está ganhando cada vez mais força no uso da tecnologia. E controle é tanto custo quanto separação do processo de construção coletiva executiva. Há um momento do controle, normalmente é feito após a gente definir o bem comum e o que queremos fazer juntos. Então, acho que esse é um grande desafio. A tua pergunta se a tecnologia tem ajudado, ela pode, mas ela não consegue sozinha resolver o problema central, que é, bom, o que queremos fazer juntos, com que competências e com que papéis. Eu vejo que esse é o desafio hoje que temos no Brasil para o uso da tecnologia, especialmente na área de governo eletrônico. Bom, eu vou agora fazer uma outra provocação, que vem mais da área que é a que eu trabalho e que é o objeto do nosso programa. Um dos grandes problemas civilizatórios que nós temos são os problemas ambientais, são os problemas ecológicos. E aquilo que na década de 80, no século XX, nós poderíamos dizer era ideológico, ou seja, se falava já da poluição do ar, da poluição das águas, de um aquecimento global em função do desenvolvimento industrial dos últimos 200 anos. E isso era feito por alguns abnegados militantes que estavam na academia, que tinham alguns dados e que transformavam isso em luta social. Hoje, quando nós queremos saber a gravidade que existe a respeito de um tema
que mobiliza a sociedade planetária como o aquecimento global, nós não precisamos perguntar para nenhum movimento ambientalista. São os cientistas reunidos que constatam que nós estamos numa ascendência de que pode-se entrar, inclusive, em outra era geológica, o antropoceno. Ao mesmo tempo, se observou que temos uma ilha de plásticos no Pacífico entre o Japão e os Estados Unidos que é 18 vezes maior do que já tinham constatado os satélites e que estão destruindo o microplâncton, fazendo com que aumente o aquecimento global e, ao mesmo tempo, diminuam as espécies marinhas. Então, o problema ecológico é um problema fundamental para o século XX. A pergunta é, se resolve o problema ecológico com um avanço tecnológico? Eu acho que sem o avanço educacional antes, ou enquanto, não. Né? A conscientização e a consciência de que estamos num planeta que não é infindável, né? E que não se renova sem consequências, é o primeiro passo. Né? Uma mudança de cultura do que nós temos. Eu acho que a mudança do consumo, né? Coisas que nós, desde o nosso dia a dia, temos que começar a refletir. A sociedade do consumo. Eu acho que esse talvez seja o que é interessante as tecnologias digitais, porque elas trouxeram uma substituição do analógico que já teria sido insuportável há mais tempo. Né? Se nós estivéssemos usando só para falar de papel, para fazer o que fazemos hoje, com a digitalização, seria inimaginável, né, o consumo em papel. Mas, por outro lado, elas trouxeram também o lixo eletrônico, que é um lixo de alta contaminação. Elas têm que encontrar respostas para isso. Mas eu acho que assim, a educação e a conscientização disso, enquanto tem crescido. Né? E você vê os movimentos hoje mundiais, redes sociais, redes de cooperação com múltiplos países onde essas imagens que você menciona são denunciadas, são trazidos à consciência. Você vê isso em crianças que já na educação infantil começam a questionar pais sobre o seu comportamento desde com o lixo em casa. Então, novamente, voltando para a gente ir para o fim aqui com uma questão otimista, né? Eu acho que a tecnologia ela trouxe acesso à informação, temos que buscar os nossos valores para uma construção de uma sociedade coletiva e enfrentar esses problemas que você menciona, estruturantes, de uma forma mais consciente e menos disruptiva, a começar aí por um ano eleitoral que teremos, né? Olhando de fato a mensagem que seja aquela não a famosa dicotômica, né? Nós vivemos num planeta colorido que tem bem mais do que duas cores, que parece que nos apresentam sempre como duas escolhas. Bom, eu agradeço muito a você, Pacheco, lembrando que um dos grandes problemas que tem do aquecimento global vai necessitar de uma mudança tecnológica, como, por exemplo, investimentos em energia solar. E a gente não vê isso hoje dentro do Ministério das Minas e Energias, que continua investindo nas formas tradicionais de produção de energia. Eu vi uma pequena placa que a USP produziu com o financiamento do BNDES, que pode ser utilizada em qualquer lugar e que dá uma renda para aquelas pessoas que a utilizam. Seria uma revolução se as pessoas tivessem a sua capacidade energética própria de produção, e isso sem causar maiores impactos ambientais. A economia do carbono vai dar lugar para uma outra economia que só pode se desenvolver com altíssima tecnologia, com descentralização e, ao mesmo tempo, com uma outra racionalidade que não seja a racionalidade produtiva, mas uma racionalidade humana. Pacheco, você tem mais 2 minutos para se despedir dos nossos telespectadores. Qual seria o recado final? Não, primeiro, agradecer muito a oportunidade. Esse exemplo que você dá de energia me faz lembrar projetos que temos, né, onde pessoas de diferentes matizes discutem essas questões. Um projeto que temos hoje em andamento com o Itaipu é a formação de redes de inteligência com uso de ontologias e busca de soluções para problemas de energia sustentáveis. Então, a gestão do conhecimento também ajuda neste ponto de trazer os problemas e convocar a sociedade a uma solução. Nessa última parte, eu queria comentar, Rogério, eu acho que nós temos que ter senso de responsabilidade das partes, da universidade, do setor empresarial, do setor governamental,
que a tecnologia digital, que era o nosso assunto de hoje, tem que ser configurada para um bem comum. E eu acho que esse bem comum aqui, a discussão, na verdade, começa com ele. A cada tempo e a cada momento dessa colocação das tecnologias em curso. As tecnologias em si aguardam a configuração para que isso aconteça. E aí nós temos que buscar os valores e a construção comum. Infelizmente, nesses tempos de Brasil, tem me preocupado bastante a perda desse espaço do bem comum e do que nos une. Temos discutido bastante o que nos desune, né? E usar a tecnologia no que nos desune não é tão profícuo e coloca o Brasil numa situação de má diferenciação para o que a gente percebe nessa área da transformação digital nos outros países. Agradeço a oportunidade e fico à disposição para outras alternativas com você. Eu que agradeço a visita de Roberto Pacheco e quando ele acorda toda manhã eu vou traduzir por uma frase que disse o pensador italiano Antonio Gramsci. Ele dizia que ele tinha o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Quando nós olhamos a nossa realidade, há muito de pessimismo da nossa razão. Mas pensar que em momentos que a humanidade se colocou em xeque, ela soube dar uma resposta, vem aqui o otimismo da vontade. E eu aposto no otimismo da vontade das futuras gerações que vão saber dar o trato necessário para varrer tudo aquilo, todo esse entulho que nós deixamos, seja ele de poder, seja ele político, que faz o mau uso de tecnologias que deveriam facilitar a vida e trazer o bem viver para todos nós. Esse é o otimismo da vontade que eu acredito que vai transformar essa realidade e espero já nesse ano eleitoral, lembrando que fazemos 50 anos do maio de 68, 30 anos da nossa Constituição, e essa é a geração que mais tempo viveu sob democracia e, em hipótese alguma, ela deve ser ameaçada, ela tem que ser aperfeiçoada. E vamos utilizar a tecnologia e o conhecimento em prol da sociedade. Esse é um compromisso que nós devemos ter enquanto civilização. Até o próximo programa.